Em 1857, ela inova em termos de informação, porque esse tipo de informação, por incrível que pareça, ainda era muito pouco conhecido. A história das religiões, elas trazem uma noção, a história do homem mesmo, de que a Terra era o centro do mundo, assim se acreditava na Idade Média. Na Antiguidade já se tinha uma noção melhor, mas isso se perdeu. Pitágoras saía do corpo, ele via as coisas lá, os pitagóricos, eles tinham uma... Mas eles não tinham o quê? Eles tinham experimentações místicas, né? Mediúnicas, psíquicas, mas eles não tinham como comprovar isso. Então aquilo se perdeu, né? E eles já sabiam que a Terra era redonda, essas coisas todas. Mas na Idade Média ficou a ideia de que o homem a Terra era o centro do universo e que as coisas, os astros, eles foram criados para que nós pudéssemos nos deleitar. Deus criou as estrelas para que elas pudessem brilhar para a gente ficar olhando. Então era uma coisa bem ainda limitada, né? Clica lá pra gente na... Isso. Olha só. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Quem fala isso é Jesus. Jesus dá uma indicação cósmica, mas tudo que Jesus diz, ele não diz para fechar. Jesus trabalha com alegorias, com simbolismos, e isso é interessante. Por quê? Porque a gente vai acompanhando os ensinos de Jesus ao longo dos séculos. A gente ora reencarna, ora desencarna, ora reencarna, e os ensinamentos de Jesus vão ficando. E à medida em que nós vamos, o quê? Ampliando a nossa visão de mundo em busca da verdade, a nossa visão de mundo se amplia. E aí a gente, quando olha para aquela informação, ela ganha uma nova, a gente consegue perceber coisas novas. Então os textos evangélicos, eles não se fecham. Olha, isso quer dizer isso e pronto. Há nuances, possibilidades de interpretação. Kardec, quando analisa essa questão, ele fala em duas questões. Uma, o mundo espiritual. No mundo espiritual existem muitas moradas, né? Existem muitos planos. Nós não vamos todos para o mesmo lugar, não é isso? Alguns chegam ao nosso lar, que é uma cidade bem conhecida, mas a gente às vezes vê uma coisa: as pessoas acabam, devido a uma visão católica, achando que o mundo espiritual é igual nosso lar. Nosso lar é uma cidade espiritual em milhares, né? Então há muitas moradas na casa do meu pai, no mundo espiritual. E muita gente não chega a morar numa cidade espiritual, né? Mora por aí, né? Fica por aí, não quer saber de uma cidade espiritual, quer ficar perambulando por aí. E alguns, ou muita gente também, né, uma multidão, não conseguem ficar por aí, são tragados para as regiões inferiores. Então a gente tem no plano espiritual planos, cidades espirituais, comunidades, as mais variadas, né? Mas também nós podemos interpretar, Kardec nos lembra, sobre a questão dos planetas, dos mundos. Como a gente viu, seria uma coisa estranha essa grandiosidade toda para nada, né? Seria uma coisa muito estranha. Vamos lá.
No Livro dos Espíritos, na pergunta 55, ele pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Aí os espíritos respondem: sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus. Pulando um pouquinho. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, como a gente viu no primeiro vídeo, pode razoavelmente nos levar à suposição que tem o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então aqui a doutrina espírita, ela começa a colocar os pingos nos is. Ela começa a dizer que não é só a Terra que existe vida. E ainda diz mais, que esse planetinha não teria condições de delistar toda a população que existe no espaço universal. Nosso problema é o seguinte: nós temos dificuldade de nos enxergar como seres da onde? Do Rio de Janeiro? Nós não somos do Rio de Janeiro, mas também não somos da Bahia também. Não somos do Brasil, não somos da América do Sul e não somos terrícolas. É chato isso, né? Nós não somos terráqueos ou terrícolas ou terrenos. Nós somos do cosmos. E isso, às vezes, a gente perde de vista. E a percepção dessa visão, ela nos auxilia a diminuir o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso senso tribal. Porque o egoísmo, ele está muito ligado à noção de tribo. Quanto mais nós começarmos a passar uma borracha a essas coisas que separam, né? Quanto mais a gente ampliar a nossa visão, vai ser melhor para nós mesmos na nossa forma de compreender a realidade, forma de apreender a verdade. Então, quando a doutrina espírita lança essa informação, que não era uma informação vinculada nem por religião alguma, filosofias espiritualistas esotéricas também não falavam sobre isso. Isso é uma novidade que a doutrina espírita lança enquanto corpo doutrinário. Há vida em outros mundos, não é isso? E aí no 56 Kardec pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles absolutamente não se assemelham. Kardec, os espíritos vão explicar que assim como os perispíritos eles se adaptam aos mundos, os corpos físicos também, eles não são necessariamente idênticos. Eles vão ter nuances que vão estar relacionadas à formação do globo. Uma das coisas que às vezes a gente escuta assim um texto, uma palestra, não esquece, nunca esquece aquilo. Uma das coisas que eu achei interessante, uma palestra que eu ouvi uma vez, foi uma informação que o orador falou e que eu achei bem pertinente. Quando a gente vê livros e filmes de ficção científica, a ficção científica, ela muitas vezes ela traz uma intuição de uma verdade, né? Ela como que tem uma
uma percepção que ainda pode ser meio tosca, meio não é aquilo, mas você já começa a perceber que há uma aproximação. No século XIX você tinha uma ficção científica em que falava do homem ir à Lua, mas com balões. Então você vê, é uma coisa que não seria possível, mas a ideia, né? A ideia de ir à Lua já te coloca, puxa vida, será que algum dia nós poderemos ir à Lua? E você vai ver textos do século XIX, do século XX, de pessoas dizendo que, cientistas, dizendo que o homem nunca iria à Lua, né? Hoje em dia, os cientistas dizem o seguinte, que nós não conseguiremos sair do sistema solar. Os cientistas dizem isso. E na ficção científica, esse orador ele comentou que é uma coisa que a gente vê também, mas que às vezes, mesmo sabendo que isso pode acontecer, a gente esquece. O Chico Xavier tem um livro, que é um dos primeiros livros dele, é Cartas de uma Morta. Não sei se alguém aqui conhece. É de Maria João de Deus, a mãe dele. E nesse livro, ela que foi ela até aparece no filme, né? Quem viu o filme, ela não é a madrasta, nem a madrinha, é a mãe. E uma dona de casa no interior de Minas, mas ela já tem condições espirituais de visitar outros orbes, outros planetas. E às vezes a gente esquece desse detalhe, de que as pessoas, nós não estamos vedados a sair do planeta. Isso é uma conquista da evolução de cada um. E o que ele dizia? Que haviam caravanas que se faziam às vezes, antes de nascer, caravanas preparatórias em que as pessoas iam conhecer planetas mais avançados, mundos de regeneração. Para quê? Para você saber que isso existe. Olha, isso daí não é uma fantasia, uma utopia, isso existe. E à medida em que essas caravanas, essas pessoas que vão renascer na Terra, para trazer uma nova visão de mundo, uma ampliação da verdade, eles participam dessas caravanas antes de nascer, e muitas dessas pessoas não vão nascer só no Brasil, gente. Nós não somos brasileiros, não é isso? Então vamos ampliar nossa visão. Muitas dessas pessoas, elas quando renascem, trazem informações interessantes. E essas informações intuitivas não é a verdade, é uma percepção de algo que virá, a gente vai ver na ficção científica. E na série Jornada das Estrelas, há essa percepção de outros mundos, né? Eu gosto de ver essa série. Você percebe que lá há uma noção de outros mundos com vidas, e o mais interessante, mundos numa escala superior à nossa e mundos numa escala inferior à nossa. E acontece até em episódios em que eles vão visitar um planeta em que as pessoas vivem na Idade Média. Então eles se colocam invisível para não interferir no dia a dia daquela população. Aí você vê que percepção, né, que eles têm dessa possibilidade, né? E a gente sabe pela doutrina espírita que existe mesmo uma hierarquia de mundos, não é isso? Vamos lá.